What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy about English Black Friday. And guess what? Today, we're going to talk about a grammar topic, which is past continuous. Have you ever heard of the past continuous before? It's very simple. Como a gente vai falar sobre gramática, claro que eu vou fazer um paralelo entre a língua portuguesa, que é a minha língua materna, e o inglês, que é a minha segunda língua ou língua adicional. Are you ready for that? Let's go! The past continuous is also known as the past progressive. What is that? É o passado progressivo, pretérito progressivo. Eu sei lá como é que essas coisas são chamadas em português, tá? Eu sou apenas aquele falante de português brasileiro, usuário da língua, mas eu não sei muito sobre essas regras gramaticais de português. Mas em inglês é muito simples, and this is the main point of this video. To teach you what it is about in English, not in Portuguese. So are you ready for that? Okay, so the first thing you have to know is, quando a gente está falando sobre esse past continuous, toda vez que você ouvir a palavra continuous como nome de um tempo verbal, você tem que pensar em duas coisas. A primeira coisa é, vai ter o verbo be. Segunda coisa que você precisa saber é que o verbo principal vem na forma que a gente chama de present participle, que é o ing no verbo. Então, beleza. Então tem o verbo to be, mais o ing no verbo principal. Isso quer dizer continuous. Só que o nome é past continuous. Então se refere a uma coisa que aconteceu no passado ou estava acontecendo. Olha, estava é o verbo to be no passado. Acontecendo, esse endo, indo, ando, é o ing em inglês. Ah, então em português é a mesma coisa. Ficou fácil, né? Por isso que eu falei que eu ia fazer um paralelo. Que em português é exatamente a mesma coisa. Às vezes a função do tempo verbal não vai ser igual em português e em inglês, mas a estrutura é a mesma. Past continuous, continuous, verbo to be mais ing. Past quer dizer que o tempo verbal é no passado e o verbo to be também. Oh my God. I know, right? It's mind-blowing. But let's see some examples. Let's go. All right, so, I have a friend. His name is James. James is a nice guy. He's from Houston, Texas. And you know what James was doing last month? James was traveling with his mom last month. Yep. James was traveling with his mom last month. Então, olha só. James, que é Tiago em português, tá? De onde eu tô tirando isso? Lá da Bíblia. Se você for no livro de Tiagos, não, de Tiagos não, né? No livro de Tiago, aí você vai ter o James, né? Em inglês. Por que que Tiago virou James, eu não sei. Então eu vou pôr aqui, ó. O James was traveling with his mom. Então o James, ou o Tiago, estava, né? Que é o was. Por que que o was e não é were aqui? Porque ambos são o verbo to be no passado, né? Porque James é terceira pessoa, é he. Terceira pessoa do singular. Se é he, a gente usa was. Então, James was. O verbo principal é o verbo viajar, travel. Ah, mas só que é past continuous. Continuous tem ing. Então é traveling. James was traveling with his mom last month. Então, o James estava viajando com a mãe dele, né, ou com a sua mãe, no mês passado. Faz sim, igualzinho em português, né? Falei, cara, o que você estava fazendo no mês passado? Eu não te vi lá na aula. Ah, eu estava viajando com minha mãe. Oh, I was traveling with my mom. Hey, James, I didn't see you in class last month, man. What happened? Oh, man, I was traveling with my mom. Hey, guys, James was traveling with his mom. James was traveling with his mom last month. Clear? Mas tem algumas coisas mais importantes. Vamos entender como que funciona realmente esse tempo verbal. The past continuous tense is used to describe actions that were happening at a specific moment in the past. It is what we call the past in progress. Se esse passado é um passado que estava em progresso, né, estava acontecendo, eu preciso saber quando que isso estava acontecendo, né? Então a gente tem algumas expressões de tempo no passado para falar.
Então você viu no exemplo do James, eu falei, James was traveling with his mom last month. Last month é uma expressão para falar quando que aquilo estava acontecendo. Igualzinho em português. Quando aquilo estava acontecendo. James was traveling with his mom last month. I was talking to my mom on the phone last night. Natalie was working out at the gym this morning. Então ela estava treinando na academia hoje de manhã. Ela estava lá fazendo uma atividade física. Sacou que é igualzinho em português? Então fica bem tranquilo, é fácil. Como que eu faço a negativa disso? Eu vou falar que o James não estava viajando com a mãe dele. Facinho, verbo to be é só acrescentar not. James was traveling, James was not traveling. Acabou. Ah, teacher, mas eu queria um negócio assim mais contraído, né? Contraction. Facinho. Was not vira wasn't. James wasn't traveling with his mom last month. Actually, James was working last month. Beleza? Então ele não estava viajando, na verdade ele estava trabalhando. Simples assim. Clear? So we have expressions such as last night, in July, last Friday, 2 months ago, 5 years ago. E aí usa sua criatividade. Now you're ready for this text. Last month, James was traveling with his mom. Everything was going well until one afternoon they were flying their own helicopter when they suddenly suffered an accident. Luckily, they were fine. I remember he told me this story last night while we were sitting at the movies. Honestly, I was feeling really bored with the film, so listening to him made the night more interesting. Later, after I had just left the theater, you called me, but I couldn't pick up the phone because I was driving back home. I'm sorry about that. So as you can see in the text, we have some sentences which are in the past continuous. What are the sentences? Sentence number 1. James was traveling with his mom last month. Sentence number 2. They were flying their own helicopter when they suffered an accident. Sentence number 3. I was feeling really bored at the movies last night. I was feeling really bored at the movies last night. Sentence number 4. I couldn't pick up the phone when you called. I was driving. Alright, so this thing actually reminded me of something else. I remember that back in 2001, if I'm not mistaken, I was in high school. And yeah, I know, I'm old. Okay, no problem. I was in high school in 2001 when, unfortunately, that tragedy happened in the United States, right? So we had the 9/11. Which was the terrorist attack. I remember I was taking a test early in the morning at school. And I heard about the news, and then we came back home and we got to watch everything that was going on. So what were you doing on September 11, 2001? Let me know. You know, that was not the best way to finish the video, right? But the best way is actually if you subscribe to the channel, if you give it a thumbs up, you know, just press this like button in here. This is gonna help our channel. And well, I'll see you in the next class. Thank you very much for your time. Bye.